Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e hoje vou ter comigo em estúdio o Padre Manuel Pedro, é vigário paroquial das paróquias de Urqueira e Casal dos Bernardos. Vamos falar de uma iniciativa que terá lugar de 19 a 26 de novembro. Trata-se do Cerco de Jericó. Que cerco será este? Como é que ele se vai processar? Quem é que pode participar? E, afinal, que papel assume ou deveria assumir a oração na vida dos cristãos? Bom, tudo isto será um pouco o motivo também da nossa conversa. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. E, de facto, se calhar vamos começar aqui pelo início da história, não é? Porquê é que surgiu esta ideia de realizar este cerco de Jericó? Foi curioso que a ideia surgiu até precisamente no dia 22 de outubro, que é precisamente a memória de São João Paulo II, acordei com essa ideia. Não sei porquê, depois é que durante o dia é que me apercebi que de facto era o dia de São João Paulo II e eu tenho uma certa devoção a este santo, a este Papa, que de facto foi um Papa notável, que marcou tremendamente a história da Igreja, de modo especial no século XX, mas também no início do século XXI. Portanto, surgiu essa ideia e então entendi, levá-la para a frente, portanto, fazer de facto um cerco de Jericó. Sabemos que o cerco de Jericó tem como fundamento, a inspiração, fonte inspiradora, a Bíblia Sagrada, concretamente no livro de Josué, no capítulo 6, em que antes da conquista da cidade de Jericó, portanto, Josué, por inspiração divina, através do anjo de Deus, do Senhor, durante 7 dias mandou os sacerdotes com a Arca da Aliança, 7 sacerdotes à frente, com as suas trompetas, e andaram durante 7 dias, portanto, uma vez por dia, à volta da cidade, e no último dia fizeram esse circuito, digamos assim, 7 vezes. E depois gritaram, a multidão, as tropas de Josué gritaram, e a muralha desabou, e eles então conquistaram aquela cidade. Que vemos que, acima de tudo, foi por ação de Deus, porque era uma cidade bem fortificada. Hoje também há muitas fortalezas e a mim, de facto, preocupa-me sobremaneira a situação do nosso mundo. Hoje fala-se tanto em crise, não é? A mesma situação da Igreja concreta, a Igreja Católica, onde eu sou sacerdote. Também a situação do nosso país, não só do ponto de vista eclesial, mas também do ponto de vista social, dos nossos governantes. Então, este cerco de Jericó vai ter como fim, essencialmente, em primeiro lugar, a santificação do clero e depois, para que o Senhor, porque eu acredito que tudo é possível, para que o Senhor nos dê, de facto, bons governantes. Bons governantes. A Igreja também não é alheia às realidades temporais. A santificação do clero. É certo que todo o cristão é chamado a santidade, pelo batismo está enxertado em Cristo. Cristo é o Santo dos Santos, é a cabeça, nós somos os membros deste corpo místico que é a Igreja, e portanto todo o cristão está chamado à santidade, e de modo especial o sacerdote, os bispos, porque no meio do povo representam Cristo, portanto são, de certa forma, alter Christus, ou seja, outro Cristo, e de certa forma, mais obrigação têm de imitarem Cristo e necessariamente tenderem para a santidade, para que assim o seu ministério dê os melhores frutos. Depois, a segunda intenção, ou o segundo objetivo do cerco é de facto a questão temporal, que o Nosso Senhor nos dê bons governantes. A mim preocupa-me, de facto, digamos, nos últimos anos, há 40 anos esta parte, mais ou menos, vemos uma descristianização acentuada da nossa sociedade, ou seja, uma secularização. Podemos dizer até uma descristianização galopante. Isto preocupa-me, não é? Tentados aos valores fundamentais, à vida, à família e outros valores, preocupa-me. E, portanto, vamos também apresentar ao Senhor esta situação. Como é que vai consistir o cerco? Portanto, durante 7 dias teremos a exposição do Santíssimo Sacramento, não é? Jesus no meio de nós, o Emmanuel, Deus conosco, e também sugere-se aos participantes que, pelo menos, se puderem, rezar em 2 terços em cada hora.
Também, como estamos num mês dedicado aos fiéis defuntos, o mês de novembro, também serão aconselhados, e para isso se dará umas pagelas, também a invocarem as benditas almas do purgatório, ou seja, os fiéis defuntos, rezando o terço das almas do purgatório, que foi, segundo reza a tradição, que foi um terço ensinado por Jesus a Santa Brígida. Portanto, invocar também os nossos irmãos que estão, e não devem ser poucos, que estão num estado de purificação, embora tenham assegurado a salvação eterna. Também haverá a celebração da Santa Missa, todos os dias, não é? Uma vez por dia, naturalmente. Isto vai ser 24 horas por dia. Sim, de dia e de noite. Sim, dia e de noite. Pronto. Então, também tem algo de penitencial, não é? E também é importante nós acompanharmos a oração com algum sacrifício, mesmo alguma abstinência, do ponto de vista alimentar. Também é importante. Em termos do funcionamento, é aberto a todos os paroquianos, Exato, não é? a paroquianos e mesmo a extra-paróquia, né? Qualquer pessoa, se quiser entender aqui de Fátima, dos arredores, se quiser também associar-se à nossa oração, melhor, porque uma coisa, e nós acreditamos naturalmente que a oração do justo tem muito poder, já diz a Bíblia, por exemplo, a Carta de Santiago, a oração do justo tem muito poder junto de Deus. Quanto mais for a oração de 10 justos, ou 100 justos, ou 500 justos, mais poder teremos, certamente, não é? Procurando também fazer a oração, naturalmente, com boas disposições interiores, com boa saúde espiritual, ou seja, em estado de graça, não é? Sem aquela consciência, sem aquela mancha do pecado grave. Portanto, é um cerco aberto a toda a gente, não é? Quando mais pessoas se associarem, mesmo pessoas, sei lá, de outras partes do país que não possam associar-se, não possam participar localmente nestas, mas podem também associar-se à distância, sei lá, também rezar também alguns terços por essas intenções, ou para aquelas que elas acharem mais prementes. Portanto, fica convite aberto a todos. Um cerco que vai decorrer na Igreja Matriz da Paróquia de Urqueira. Exatamente. Certo? Portanto, das 9 horas, das 9 horas da manhã, do dia, começando com a Santa Missa, do dia 19 de novembro até ao dia 26 do mesmo mês, naturalmente, às 9 horas, terminando às 9 horas da manhã. Portanto, das 9 da manhã às 9 da manhã, das 9 da manhã do dia 19 às 9 do dia 26, certo? Sim. Entretanto, Padre, porque é preciso assegurar as 24 horas, existem grupos da paróquia que estejam envolvidos e que vão assegurar ali que não haverá uma quebra, não é? E que haverá sempre, de facto, a oração durante as 24 horas? Pronto, portanto, o que eu pretendo é que, por exemplo, e as coisas estão a correr bem e estou seguro que vamos conseguir, não é difícil. Por exemplo, arranjando um grupo de 37 pessoas, cada pessoa durante o dia se responsabiliza em assegurar uma hora, não é? Para que o Santíssimo não vá ficar, de facto, sozinho. E durante a noite 2 pessoas por hora. Portanto, arranjando 37 pessoas, cada pessoa, ou cada 2 à noite, responsabilizar-se por fazer uma hora, estaremos os 7 dias preenchidos e depois, claro, aberto a toda a comunidade, aberto às pessoas que queiram, de facto, associar-se de fora. Toda a gente é bem-vinda. Em termos, há pouco eu referia do poder da oração. De facto, a oração tem um poder muito grande quando feita de coração totalmente aberto e limpo, porque aqui referenciou bem estar limpo e livre do pecado. Ter boa saúde espiritual. Na boa saúde espiritual. Pois, exatamente. Hoje em dia a sociedade porque não tem uma basta, boa saúde. como diz o Evangelho, não basta a gente dizer Senhor, Senhor, se de facto a nossa vida não corresponde à vontade de Deus, não é? Não basta rezar se a minha vida não está orientada segundo a lei fundamental, que é a caridade, o amor a Deus e o amor aos outros. Então, as pessoas que participam nesse cerco são convidadas também, de facto, se possível, a fazer uma confissão, confessar-se, mesmo tendo pecados graves ou mortais, ao menos confessar-se também os pecados veniais, dá outra liberdade interior. Há pouco eu referenciava de algumas situações que vai acolhendo na nossa sociedade atual e que o deixam preocupado. Este afastamento, de facto, da oração, da Igreja, é preocupante? Ou estamos a desvalorizar uma coisa que, de facto, pode ter consequências graves? Naturalmente que a religião não é alheia à vida das pessoas, não é? Eu creio com convicção que, aliás, a ciência mais importante é a teologia, não é?
E, de facto, se Jesus veio ao mundo, se Jesus fundou a sua igreja, se fundou pronto, a sua religião, é porque são importantíssimos, porque o homem por si mesmo, o homem não consegue, de facto, atingir aquela firmeza no bem, aquela virtude. E sem a religião, sem Cristo, o homem não se compreende. Não é? Cristo revela o mistério da pessoa. Só Ele dá razões verdadeiramente válidas para a nossa vida. Só Ele é o único Salvador, não é? Como diz a Escritura, não foi dado a ninguém o nome que nos possa salvar a não ser Jesus Cristo. E essa salvação, Jesus quis, passe pela mediação da Igreja, não é? Pela Igreja. A Igreja é sacramento universal de salvação. Portanto, tem os meios necessários para nós seguirmos o caminho do Senhor e alcançarmos a vida plena, porque a vida do homem não se entende só para este mundo. Nós fomos feitos para Deus, para a eternidade, para uma vida verdadeiramente feliz e plena. Mas que não nos atinge, naturalmente, não nos atinge plenamente neste mundo, é na eternidade. Estes momentos assim de oração até em comunidade, portanto, podemos considerar que o cerco de Jericó será uma oração comunitária. Estes momentos, Padre, podem ajudar, de facto, cada um de nós a perceber melhor o sentido da oração e a estar em verdadeira oração? Sim, sem dúvida. Como diz o nosso povo e bem, que uma pessoa não pode aprender a andar sem se pôr a andar, não é? E também o rezar também se aprende a rezar rezando. Não é? Uma pessoa pode ter muita teoria, mas se não se predispõe, de facto, a exercitar a oração, e a gente sabe que há muitas formas de oração. A oração não é só pronunciar palavras, a oração também muitas vezes é escuta. É meditação, não é só pronunciar, embora naturalmente que nós vamos aqui valorizar um pouco mais a oração, chamada oração vocal, não é? Ou seja, a reza do terço. Vamos invocar a poderosa intercessão de Maria. Até é curioso, nós acreditamos, a Igreja acredita, que Maria, no seu poder orante, digamos que é omnipotente, ou seja, tudo o que Maria pede a Jesus, Jesus concede, Deus concede. E mesmo Nossa Senhora é curioso que a 13 de julho, aqui em Fátima, Maria disse: rezai o terço todos os dias, em honra da Senhora do Rosário, para obteres a paz e o fim do mundo. Para obteres a paz e o fim da guerra, porque só ela vos poderá valer. Ou seja, nós vemos aqui que, de facto, nestas palavras, Maria está a mostrar ali uma importância fundamental para os cristãos. Neste caso, a nível do poder orante. A nossa oração feita com Maria adquire, de facto, um poder especial, porque Maria reza em nós. Até porque ela é uma excelente interlocutora entre nós e seu filho. Exato, e a Igreja mesmo diz, Maria é medinha de todas as graças, ou seja, Jesus é o caminho que nós vamos percorrer, imitar, para chegarmos à felicidade plena. Diz a nossa tradição da Igreja que Maria é a porta do céu. Jesus é o caminho e Maria é a porta. Portanto, para entrarmos para o céu, temos que passar por Maria. Não faz sentido dizer que se ama Jesus e não se ama Maria, porque a salvação, Deus assim o quis, que viesse por meio de Maria, pela mediação de uma mulher. Jesus não apareceu cá feito homem, não. Deus quis usar uma mulher, neste caso Maria Santíssima. Portanto, a Igreja, naturalmente, não pode ficar indiferente à importância de Maria, não é? Nestes momentos, será que vamos conseguir também ter jovens a participar neste cerco de Jericó? Como é que está a tentar mobilizar a juventude da sua paróquia? Temos que pronto, os jovens durante a semana, pronto, os jovens só trabalham ou estão a estudar, mas no momento já há pelo menos jovens de meia idade, vá 30 e tal anos, 40 e tal anos, que jovens, homens de meia idade, que também já se predisporam a dar um bocadinho do seu tempo para esta causa. E a nível da catequese, vai também ser convidada a participar, ao menos ao fim de semana, ao sábado ou domingo, a participar neste momento de oração, e também alguns jovens, também a paróquia, embora seja uma paróquia um bocadinho do interior, mas também tem alguns jovens, e também mesmo acólitos, e também vão ser convidados também a participar. De certa forma, nós por vezes cristãos temos uma atitude de negociação perante a oração, ou seja, só nos lembramos
como diz o velho ditado português, de Santa Bárbara quando troveja, não é? Pois. E estas atividades, estas celebrações podem permitir encaixarmos mais interiormente estes momentos de oração e perceber que ela faz parte da nossa vida, ou que a nossa vida é que faz parte da oração, se calhar. É por aí. Pois, sim, se calhar também é por aí, não é? A vida, eu entendo que um cristão sem oração não faz sentido, não é? Já São João Paulo II, dizia ele que um cristão tem que ser contemplativo na ação e ativo na contemplação. Portanto, está esta reciprocidade que é fundamental. Vive-se como se ora, digamos assim. Se uma pessoa não ora, é porque não ama, porque a oração estabelece uma relação com uma pessoa, neste caso Deus, com Jesus Cristo. Se eu não oro, é porque eu não amo, porque eu não reconheço outra pessoa como algo importante. Não é? E de facto, um cristão que não reza, podemos dizer que a sua vida está morta, não tem, falta-lhe um motor propulsor, digamos assim, porque como diz a Igreja bem, a vida divina vem a nós pelos sacramentos, mas depois a oração sustenta essa vida divina. Se não há esta relação, a vida divina, a vida da graça que recebemos no batismo, vai se extinguir, porque o meio normal, como até estudei quando era miúdo, no catecismo até de São Pio X, a oração é o meio normal através da qual o Senhor nos concede os bens, quer espirituais, quer os bens temporais. Não só os espirituais, mas também os temporais. A oração tem que ser algo, de facto, fundamental, como o alimento. E por uma razão, Jesus diz no Evangelho, neste caso até São Mateus, capítulo 4, Jesus diz lá, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Ou seja, se eu alimento o corpo 1 hora e tal por dia, depende também das pessoas, há pessoas que comem mais, comem menos. Então, e a oração? Como é que está a oração na minha vida? E segundo se consta, nunca houve santo nenhum na Igreja que não fosse uma pessoa de oração. Não é? Porque, quer queremos, quer não obstante nós sermos batizados, mas o batismo não apagou em nós uma certa inclinação para o mal. Aliás, há quem diga mesmo que nós temos mais tendência para o mal do que para o bem. Um cristão que não reza ou que reza pouco, de facto, fica mais fragilizado. Está fragilizado e facilmente é vencido pelas tentações, facilmente cai nos apegos ordenados aos prazeres, às más inclinações, falta-lhe aquela consistência. A oração, de facto, tem que ser algo importantíssimo na vida de um cristão, se ele quer ter qualidade, se ele quer ir progredindo na firmeza no bem, na virtude e assegurando a vida eterna, porque não basta só dizer-se, eu tenho muita fé, como já disse, tenho muita fé, mas depois as obras não correspondem àquilo que se diz, não é? E nós, sem oração, não temos força para sermos fiéis. Em termos, quando há pouco eu referenciava os dois principais objetivos deste cerco de Jericó, as duas principais intenções de oração, podemos se calhar assim designar. Padre, preocupa-o este momento atual que a nossa Igreja atravessa, estes ataques sucessivos à nossa Igreja e alguns direcionados ao Papa Francisco? Naturalmente, a Igreja sempre passou por dificuldades, não é? E é certo que a oração deve ser uma constante da nossa vida. Nos momentos de maior dificuldade, maior provação, temos que intensificar a oração, porque acreditamos que Deus tudo pode. Não é? Até há uma expressão bonita de um padre da Igreja, de um santo da Igreja, primeiros séculos da Igreja, São João Crisóstomo, o bispo, em que ele dizia que não há ninguém mais forte no mundo do que um homem que reza. De facto, a oração põe-nos nesta sintonia com Deus e digamos que fazemos violência a Deus para que Deus atue. Eu acredito que, mesmo fazendo este cerco, pode não haver logo ali resultados logo imediatos, mas eu acredito que Deus está atento às nossas preces e Deus, melhor do que ninguém, saberá agir no momento certo, porque, quer queremos, quer não, Deus é o Senhor da história, não é? Ele conduz a história que é de maneira firme e maneira suave, mas Ele é o Senhor. Nós somos instrumentos. Eu também não posso dizer, muito bem, vamos fazer a oração, vamos logo obter frutos logo imediatos. Não, a gente faz as coisas com fé e confiança.
quem dirige a barca é o Senhor está na barca, não é? Acredito, a igreja desta barca passa por tempestades, mas Jesus não está a dormir, Jesus está atento. Se nós o invocarmos com fé, Ele tem poder para fazer as coisas, para apaziguar as coisas e para levar as coisas para a frente. Agora, se calhar, nos últimos tempos, se calhar tem havido a parte da nossa parte, nós cristãos, se calhar estamos demasiado centrados em nós mesmos e temos esquecido o Senhor. E como Ele adverte no Evangelho, vós sem mim nada depois fazer. Portanto, a gente não pode querer construir o reino sem estarmos bem em sintonia com Cristo. Por uma razão, o Senhor, para construir a sua igreja, sob os fundamentos dos apóstolos, quem eram os apóstolos? Aos olhos do mundo, eram pessoas altamente inaptas para tão grande obra. No entanto, o Senhor escolheu homens simples, homens até incultos, ignorantes. No entanto, escolheu-os. Para quê? Para mostrar que realmente esta obra da igreja, da construção do reino de Cristo, tem que assentar numa união com o Senhor. Caso contrário, não é a força económica, as capacidades intelectuais, não são esses os elementos mais importantes, fundamentais para avançar o reino de Cristo. Cabe-nos a nós ficar atentos aos sinais de Deus. Exato, Nosso Senhor não falta com os seus sinais, os sinais dos tempos, e se nós estivermos atentos, estivermos em sintonia com Ele, nós perceberemos que Deus está aparente na história, que Deus atua em nós, está à nossa volta. É uma questão de sintonia. Estando em sintonia, a gente percebe que Deus não está ausente. E temos visto até nos acontecimentos da nossa história, mesmo nos meios de comunicação, vemos situações que acontecem que nós vemos, olha, Deus está atento, Deus está a atuar, Deus atua sempre, aliás, Deus atua sempre. Não está indiferente. E Deus não quer o mal, é certo, mas Deus até do mal consegue tirar uma maior. E nós sabemos que no fim da história o bem vencerá, o amor vencerá, a verdade vencerá. E a história a gente sabe que tem altos e baixos, tem momentos difíceis, depois tem momentos serenos, mas as coisas caminham e Deus lá está. Deus Nosso Senhor lá está, Jesus Cristo prometeu que as forças do inferno não prevaleceriam. Temos de ter esta confiança. Claro que temos de fazer a nossa parte, porque também Deus não pode fazer tudo. Não é? Nós somos instrumentos, somos servos inúteis, é certo, mas temos de fazer a nossa parte, porque Deus quer colaborar, quer que nós colaboremos com Ele. Mas temos que fazer, não podemos estar a pensar que as coisas vão se transformar assim de maneira mágica. Não. É certo que Deus faz mais do que nós, mas nós temos de fazer a nossa parte. Isso é fundamental. Mensagem final lá para casa, Padre. Uma boa pergunta. A mensagem final é que tenhamos fé, é que procuremos realmente sermos fiéis à nossa altíssima dignidade de filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos batizados, somos cristãos, seguidores de Cristo. Procuremos realmente sermos fiéis, acima de tudo, às promessas batismais, usando os meios que o Senhor pôs à nossa disposição, através da sua igreja. Temos os sacramentos, temos a oração, são esses meios fundamentais que nos dão esta força para entrar em sintonia com Deus e podermos agir de acordo com a vontade do Senhor e colaborarmos com Ele na propagação do seu reino. Sabemos que o reino de Cristo é um reino de graça, santidade, de amor, caridade, de verdade, amor, justiça. E também podemos dizer que é um reino de alegria. Como dizia já São Paulo, que o reino de Deus não é uma questão de comer ou beber, não é uma questão do prazer que a gente sente a comer ou beber, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muito obrigada, Padre, por ter vindo. Obrigado eu. Ficámos assim a conhecer aquilo que é o Cerco de Jericó, na paróquia de Urqueira, na Igreja Matriz. Vai decorrer de 19 a 26 de novembro. Começa às 9 da manhã do dia 19 e termina às 9 da manhã do dia 26 de novembro. São 24 horas por dia em oração. Oração pelo bem da Igreja e também por melhores governantes. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.